Olá, bom dia. Bom dia, professora. É Maria Isabel. Tudo bem, Sim. Maria Isabel? Tudo bem, obrigada. Tudo bem. Bom dia. Bom dia, Bom dia, está tudo bem? tudo com muito sono. E esta chuva não ajuda nada. Eu por acaso gosto muito. Gosto Está de chuva. sol. Adoro sol na praia e adoro chuva em todo lado. Pronto. Uau, eu não. Temos sol. Vocês já tiveram uma aula hoje, não foi? Já? Literatura. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A Tânia já tem uma árvore de Natal. Já. É impossível escondê-la. Boa. Eu ainda não fiz a minha. Os meus filhos põem-me na linha, obrigam-me a fazer. Fazem bem. Olá, Antonieta. Bom dia. Bom dia. Olá, Joana. Bom dia. A Joana está impecavelmente enquadrada, esteticamente perfeita, ali a fazer pandan com o todo. É verdade. Já ontem era para ter dito, mas pronto, não consegui. Hoje digo-te, Joana, estás aí toda num pandan. Obrigada. Faltava um lacinho vermelho, que era para fazer contraste. Mas, Joana, até também concordo inteiramente com a André, já tinha reparado nisso. Até a tua blusa dá a sensação de neve, não é? É, hoje está completamente Natal. Olá, Gabriel. Olá, bom dia. Bom dia. O Gabriel juntou-se a nós agora, não foi? Há pouco tempo. Sim, juntei-me agora nesta semana mesmo e a minha primeira aula foi ontem com a professora Joaninha Duarte e agora estou aqui de novo para continuar esse percurso. Muito bem. E o Gabriel quer-nos dizer, se calhar os colegas já sabem, mas eu não sei qual é o seu percurso até aqui. Sim, sem problemas, eu digo. Sou angolano, estudante de Direito em Coimbra e tive conhecimento desse curso por intermédio de algumas pesquisas que fui fazendo nesses dias e tenho muito interesse na contação de histórias. Comecei a desenvolver um percurso artístico à volta da palavra dita e acho que é essencialmente isso que me traz aqui. Ok. Obrigada pela partilha, Gabriel. Vem aí a Dina.
Oh, Luísa, é oportuno eu fazer-lhe uma pergunta sobre o projeto enquanto as colegas estão Claro. a entender? Diga. Estive aqui a tentar puxar pela cabeça sobre um tema que unisse a minha vontade, a minha curiosidade e a minha profissão, que é ser a edição, sobretudo a edição Uhum. e o trabalho mecânico de livro. Então pensei, e até falei um bocadinho ontem com uma amiga que já fez aqui o curso, que foi a Ana Luísa, se a ideia era não, que é a Luísa Retri, não é? Se a ideia seria ou não estapafúrdia, que era pegar, eu pensei num conto de tradição oral, mas pode ser mais do que um, ou então numa personagem que para mim são muito próximas, que é o lobo e o diabo. E perceber como é que isto era cristalizado em formato livro e como é que isto era trabalhado em formato da oralidade, ou seja, as duas vertentes do mesmo aspecto, um em livro e o outro de boca. Pronto. Agora, não sei se acha boa ideia, se isto é completamente absurdo. Não, parece-me bastante interessante. O desafio é agora operacionalizar isso. Pronto, e a ideia era fazer depois quase que, pronto, ter um aspecto também interventivo, por assim dizer, que seria um mini festival onde pudéssemos, com esse tema, não é? Explorar essas possibilidades que é a oralidade e o registro escrito. Agora, não sei se acha boa ideia pegar só num conto ou eventualmente em 2, em 3, ou ir para a personagem, pronto. Pois, tem aqui várias opções possíveis. Deixe-me dizer-lhe um bocadinho o que é que nós estamos a fazer, que é mais ou menos relacionado com o que me diz. Nós temos um projeto em curso, eu depois posso até partilhar a tela para se perceber como é que fazemos a análise. Temos um projeto que tem a ver com olhar para os livros traduzidos de inglês para português e ver nas versões traduzidas quais são as palavras raras, as palavras pouco frequentes que resultam dessa tradução. Por exemplo, uma palavra é said em inglês, que é disse em português. Só que o tradutor, em vez de traduzir para disse, traduz para retorquiu, por exemplo. Isso transforma-se numa palavra rara. Portanto, isto para dar um exemplo de quê? Nós temos um grande tema que é quais são os temas dos livros traduzidos de inglês para português. Depois, dentro desse grande objetivo, de quais são os temas, vamos focar para a análise das palavras. E, portanto, eu estou só a tentar fazer aqui um paralelismo com aquilo que me está a dizer, porque se o seu grande tema for jogar à volta destas personagens do lobo e da... O que era a outra? Não era era ou o diabo. Ou o diabo. Pronto, um ou outro. Perceber, vamos dizer que é o lobo. Como é que essa personagem é caracterizada na tradição oral versus na tradição escrita? Por exemplo, que tipo de linguagem é que é depois registada por escrito? É igual, é parecida com a oral, mas depois tem que arranjar aí alguns elementos de análise. Pode ser, por exemplo, a estrutura sintática. Será que no escrito resultam estruturas da linguagem mais complexas do que na oralidade? Será que na oralidade há mais pausas no discurso? Ou seja, tem que enveredar por uma forma de analisar aquilo que lhe interessa. Ok, mas na oralidade eu vou sempre buscar também registros escritos, não é? Porque... Certo. Não é? Portanto, uma coisa será mais portanto, o registro escrito da oralidade, outra coisa, portanto, a recolha, por assim dizer, não é? A recolha que foi feita e que depois pode ter sido compilada, e outra coisa são os textos de autor que vão transformar. Então, olha, por exemplo, um caso muito concreto, como o Macaco Rabo Cortado. Olha para trás, pá, fogo, isto não dá. A Joana anda aos saltos assim, a fazer a mão. Em cima do A Rita tem que tirar o microfone. Desculpe, eu tenho a minha filha porta-se mal. O Macaco do Rabo Cortado, não é? Que foi uma lenga-lenga que veio até agora e foi sendo transformado ao longo do tempo. Antigamente ia para a Guiné e agora já não vai para a Guiné. Pronto.
não é? Ou seja, a minha ideia era fazer não sei se é uma análise temporal, se é uma análise de registro, ainda não pensei muito bem, mas queria muito ir àquilo que vem da oralidade e que foi recolhido e depois àquilo que vai sendo cristalizado na questão da literatura infantil em livro. Certo. Com a característica autoral por trás, não é? Pronto. Então, sim, então já tem aí um foco específico, parece-me bem. Parece-me que a sua análise então seria uma análise diacrónica, ou seja, através dos tempos, e não sincrónica. Pois, não sei, estou um bocadinho ainda perdida, se vou por um conto, se vou por 2 contos ou se vou pela personagem e depois como fazer essa análise, que acaba por ser uma análise comparativa, por assim dizer. Exatamente. Eu queria terminar isto tudo como uma celebração das 2 áreas, não é? Mais do que dizer que uma é certa ou que outra é errada. Claro. Não é esse o meu objetivo principal, é apenas andarem de forma paralela e perceber os caminhos que as 2 fizeram. Pronto. Sim. Esta minha abordagem era para perceber se acha sensato eu desenvolver mais ideias sobre isto e depois se calhar falar consigo para definir um caminho concreto. Pronto. Sim, parece-me que sim. Parece-me que sim, Andreia. Obrigada. Uhum. Não sei se já estão todos ou todas, não, parece-me que não. Bom dia, Teresa. Não sei se é Teresa. Teresa. A Teresa é uma cara nova, não é? É verdade. A Teresa juntou-se a nós, foi a quem eu enviei um e-mail ontem, não foi? Exatamente. Já conhecem a Teresa, não? Já da outra aula. Da outra aula. Algumas pessoas sim, outras não. A Teresa, pode-nos dizer alguma coisa sobre a sua pessoa? Porque é que está aqui? E o que é que já fez na vida? É assim, eu chamo-me Teresa, tenho 50 anos e estou aqui porque sou higienista oral e tenho um projeto que faço principalmente nos jardins de infância, mas também nas escolas, que é a Fada dos Dentes vai à escola. Uhum. Em que vou de Fada dos Dentes e ensino conto histórias aos miúdos. Até mais ou menos há pouco tempo contava histórias que tinham tudo a ver com a saúde oral e com os dentes, não é? Especificamente. Neste momento estou a tentar pegar em histórias de contos de fadas, o Gato das Botas, o Pinóquio, e adaptar à saúde oral. Uhum. Uma vertente de ensino, tudo dentro da saúde oral. Muito interessante. Ok. Obrigada, Teresa. É muito giro. Sim. E desta forma trabalha-se a prevenção das doenças orais e a promoção da saúde oral. Uhum. Muito giro, nunca teria pensado nisso. Não? Quer dizer, mas não, quem é da área, não é? Os meus colegas, os higienistas geralmente que trabalham na função pública em centros de saúde, fazem muitas sessões com os miúdos nas escolas, pronto. Okay. Mas isto é o mesmo projeto específico e depois tem outra componente também, tem rastreios, se a escola quiser tem rastreios, tem sessões com os pais, tudo dentro da temática da saúde oral, que é muito importante. E depois, como sou higienista, a principal história que eu conto a eles é que sou higienista de dia e à noite sou a fada dos dentes. Pronto. E é muito bom e um dos objetivos do trabalho é desmistificar o medo que os miúdos têm de ir ao dentista, porque eles ao verem-me de fada, quando vão à consulta, eu depois convoco-os para a consulta, não é? Na consulta já sou higienista e eles perdem completamente o medo. É muito engraçado. Inclusive, eles levam para eles eu vou ser sempre a fada. Sim. Eu não sou... e então eles muitas vezes quando chegam à consulta, pequeninos ainda, perguntam a que horas é que, isto é um exemplo, perguntam-me a que horas é que crescem as asas. É aquela noção de eu me transformar em fada, não é? E pronto, é muito giro e é um trabalho importante. Muito gratificante, sim. Sem dúvida. Muito bem. Então, eu acho que vamos dar início à sessão. Eu queria só mostrar-vos primeiro o que é que eu pus no Moodle,
que vem um pouco recapitular aquilo de que falámos na última aula. Se eu conseguir encontrar o meu Moodle, seria bom. Onde é que ele anda? Está aqui. Não, é aqui. Já o estão a ver, não já? Uhum. Ok, então, por sugestão da professora Sara Leite e também da Ana, que me mandou um e-mail sobre as normas APA, lembram-se destas normas horríveis? As normas APA têm aqui estes documentos para vocês consultarem e no final eu criei um fórum onde podemos lançar questões e esclarecimentos sobre as normas APA. Vamos ver se o fórum funciona. Eu abri o fórum e, portanto, eu como posso ir para aqui, não existem ainda tópicos de discussão. Eu posso lançar, qualquer pessoa pode lançar um tópico. Portanto, eu depois, no final, vamos ver se isto funciona e se vocês conseguem aqui adicionar no fórum alguma coisa, está bem? Para além disto, o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui alguns livros da Springer que estão acessíveis e que são são de acesso gratuito. E, portanto, pode interessar vocês consultarem. Eles são todos em inglês, eu até aqui está mal escrito, isto não está bem escrito, é evidence. Portanto, tem aqui alguns livros que têm a ver com métodos de investigação, investigação-ação, investigação baseada na evidência, e tem também aqui um livro que eu achei muito interessante, que é um handbook, portanto é um manual sobre tecnologias na educação. Isto são manuais e livros muito extensos, mas que têm capítulos específicos. Imaginem que vocês estão a fazer um estudo de caso que envolve uma intervenção numa escola. Conseguem com certeza encontrar informação sobre isso num dos capítulos de um livro, mas não é para andarem a ler tudo o que está no livro. Portanto, é para consulta daquilo que verdadeiramente pode interessar e pode servir para a vossa consulta. Para além disso, eu queria aqui também dizer às pessoas que se juntaram a nós, nós já vimos que há um site específico da biblioteca do ISEC onde vocês podem fazer buscas, certo? Já vos mostrei isso. E, portanto, para o Gabriel e para a Teresa que chegaram agora, vou só exemplificar muito brevemente o que é que nós podemos encontrar no site do ISEC. E, portanto, nós vamos aqui ao ISEC Lisboa. Mais alguém já tentou fazer alguma pesquisa das pessoas com quem já tivemos esta conversa? Já pesquisaram ou não? Ainda não? Portanto, temos aqui os serviços do ISEC e temos aqui a Biblioteca do Campus. Ok? Nesta Biblioteca do Campus, vocês têm vários recursos. Podem fazer uma busca no próprio catálogo da biblioteca, obviamente. Depois tem aqui links que podem utilizar. Este também é da Springer. Depois, se voltarem mais para baixo, tem aqui o catálogo online da biblioteca. Tem aqui também o que está em Open Access, o que quer dizer que está disponível gratuitamente para consulta. E depois, se vierem aqui nesta lista, tem temas de acordo com diferentes disciplinas e tem aqui Ciências da Educação. E tem aqui o ERIC Research Information Center, que também podem utilizar para consulta. Para além disso, tem o Scielo. Este Scielo é uma base de dados brasileira, que também tem muita coisa sobre educação. E a maior parte dos artigos estão em português. Portanto, também é um bom recurso para vocês, o Scielo. Ok? Este aqui. Depois, se formos mais abaixo, temos os chamados repositórios. Aqui, nestes repositórios, não me parece que tenha alguma coisa relacionada com o que vocês precisam. É mais ligado para as áreas das engenharias, etc. E temos aqui os agregadores. Temos o ResearchGate, que eu já vos falei, penso eu, e há outros agregadores. Ok? Algumas questões, comentários sobre aquilo que eu estou a dizer agora, que estou a mostrar. Não?
Tudo bem até agora? Depois vocês exploram estes recursos, está bem? Se tiverem alguma questão, digam-me. Portanto, isto já a pensar naquilo que vos pode ser útil depois para construírem o vosso projeto, está bem? Então, se não há comentários nem questões, eu começaria por falar mais um pouco do estudo de caso e depois falamos então em pequenos grupos sobre o vosso projeto específico, está bem? Pode ser assim? Vou tentar pôr isto de uma forma que se veja bem. Vocês conseguem ver, não conseguem? Então, nós tínhamos falado um pouco do estudo de caso na aula passada e tínhamos ficado com estas duas ideias, que há dois níveis ou principais categorias de estudo de caso, que é um estudo exploratório para recolher informação preliminar sobre um tema e o nível, a categoria descritiva, que é descrever uma entidade que é o objeto de estudo. Portanto, estes dois níveis são importantes no estudo de caso. O analítico, não nos vamos preocupar com ele, porque nós não vamos produzir propriamente novas teorias, isso não nos interessa. O que nos interessa é aplicar o conhecimento sobre uma determinada área do conhecimento. Não vamos criar propriamente teorias. Podemos acrescentar algo ao conhecimento que já existe, mas não vamos criar novas teorias, ok? Portanto, o vosso projeto tem que ou deve centrar-se nestas duas ideias, de recolher informação preliminar sobre um tema e depois ser descritivo. Como nós vimos na aula anterior, quando vocês têm um projeto de investigação, que é basicamente um projeto assente na recolha qualitativa de dados, estão mais preocupados em descrever uma determinada realidade, em compreender o processo de algo. E, portanto, tendo como exemplo aquilo que foi partilhado no início desta sessão, se nós quisermos ver como é que as personagens dos contos de fadas são trabalhados e são construídos, o que é que nós vamos fazer? Vamos primeiro ter que recolher informação preliminar sobre o tema, ver aquilo que já foi feito sobre o tema e conseguir fazer uma pequena revisão da literatura para nos apoiarmos nela, não é? E depois vamos explorar um aspecto que nos interessa, ok? Tudo certo até aqui? Sim. Ok. O que é que, segundo o Nesbitt e Watt, o estudo de caso deve evitar? O jornalismo, ou seja, um relato que seja meramente factual, sem adicionar grande descrição do acontecimento. Bem, isto depende do jornalismo, não é? Mas estamos a falar da chamada notícia, portanto isto não é uma notícia, tem que ser algo mais do que uma notícia. O estudo de caso envolve a descrição e uma descrição rica dos acontecimentos. Portanto, uma descrição rica dos acontecimentos é, por exemplo, ter uma transcrição daquilo que se passa quando um contador de histórias está a contar uma história, para nós depois podermos ver esse registro. Portanto, é uma coisa mais rica do que propriamente uma notícia. Depois também devemos evitar o quê? O relato seletivo de acontecimentos. Ou seja, nós temos que analisar os registros que temos e analisamos, mas não podemos ser facciosos, ou seja, não podemos simplesmente selecionar aquilo que nos interessa e que nós achamos que está certo e descartar o resto, não é? Portanto, isto na psicologia é muito conhecido como um fenómeno do bias, não é? Nós não podemos, à partida, ter bias ou ser facciosos em relação a procurar nos nossos dados a resposta que achamos que deve ser. Se nós achamos que é uma determinada resposta que queremos, vamos à procura desses dados. E, portanto, temos que encontrar aqui uma forma mais científica de analisar os dados. E isso é dar conta
de todos os acontecimentos e não fazer uma seleção de acordo com aquilo que nós gostávamos que os dados dissessem. Okay? Por outro lado, também devemos evitar um estilo demasiado pitoresco. Não vale a pena, por exemplo, usar adjetivos pitorescos para relatar um acontecimento ou para descrever uma cena. Okay? Não devemos ser pomposos, pelo contrário, devemos ser bastante humildes na nossa descrição, e isso quer dizer que nós, por exemplo, na investigação e educação, em vez de usar palavras como isto comprova ou isto prova que, usarmos uma linguagem mais adequada e mais sensível àquilo que estamos a fazer, que é um estudo exploratório e uma descrição. E, portanto, podemos dizer os dados ou os resultados sugerem, indicam, mas nós não estamos aqui pomposamente a provar coisa nenhuma. Estamos a interpretar uma realidade, ok? E temos que ser modestos. Portanto, usar uma linguagem modesta é dizer isto indica, isto sugere que, ok? E o polido confortante quer dizer o quê? Na forma de escrita temos que ser polidos, ou seja, não utilizar linguagem coloquial, mas também não precisamos de ser pomposos e de fazer coisas muito... imaginem, eu não... dependendo do registro, eu posso usar a terceira pessoa, no nós, impessoal, que é polido, ok? Mas não devo usar expressões pomposas, ok? Então, quais são as vantagens da investigação por estudo de caso? Portanto, temos dados reais e damos uma ideia da complexidade do fenómeno em análise. Como eu disse anteriormente, nós estamos a fazer uma interpretação da realidade, mas não podemos deixar de admitir uma reinterpretação dessa realidade. Provavelmente nem todos olhariam para o fenómeno da mesma forma que nós. O que é que nós temos que fazer? Temos que nos apoiar na literatura que consultamos como informação crucial para a nossa interpretação, mas não podemos deixar de admitir que outra pessoa, olhando para o mesmo fenómeno, pudesse interpretar de outra forma. Okay? Ou até acrescentar algo que nós não tínhamos visto à primeira vez. Um estudo de caso, em princípio, deve constituir um passo para a ação. Ou seja, nós estamos a selecionar um tema para análise e um projeto que queremos implementar de alguma forma. Ou porque nos vai informar na edição de textos, por exemplo, ou porque nos vai informar depois para dar algumas sugestões a educadores, a professores. Vou dar o exemplo do estudo de caso que nós estamos a fazer sobre os livros que os professores usam, que são traduções de inglês para português. Nós estamos a fazer um levantamento dos dados que existem sobre esses livros, e isso constitui um passo para a ação. Porquê? Porque depois nós queremos ver como é que os professores utilizam esses livros. Portanto, este é um passo prévio para depois passar à ação. Okay? O estudo de caso também apresenta a investigação de um modo mais acessível ao público. O que é que nós queremos dizer com isto? Queremos construir um projeto que seja acessível a quem quiser pegar nesta informação para fazer algo de semelhante ou para implementar o nosso projeto. Portanto, não pode ser não podemos utilizar uma linguagem nem um modo de fazer investigação que seja muito fechado ao público. E isso acontece mais em investigação que é muito centrada em dados quantitativos
e mais num paradigma de fazer um estudo experimental, coisa que nós não estamos a fazer. E, portanto, em princípio, um estudo de caso é sempre mais acessível para o público compreender. Ok? Portanto, os aspectos importantes, como disse, os resultados podem ser facilmente compreendidos, capta características únicas do fenómeno, retrata a realidade, ajuda ou pode ajudar eventualmente a perceber outros casos idênticos, portanto, não é generalizável, mas pode ajudar a perceber outros casos idênticos. Eu posso conceber que, se eu fizer uma análise de uma determinada personagem e chegar a determinadas conclusões, isso pode ajudar a perceber depois como é que outras personagens são construídas. Portanto, pode ajudar a entender outros casos. Pode ser conduzido por um único investigador e pode ser articulado e construído sobre acontecimentos não previstos. Normalmente, num estudo de caso, nós temos um processo que pode ser revisto à medida que vamos evoluindo na nossa investigação. Por exemplo, um acontecimento não previsto no meu estudo foi que nós fomos à procura dos livros traduzidos que estão recomendados pelo Plano Nacional de Leitura e chegámos à conclusão que eram tantos que nós não conseguiríamos fazer a análise de todos. E, portanto, o que é que nós fizemos? Fomos reformular o nosso objetivo. Um dos nossos objetivos era recolher todos os livros selecionados, recomendados, desculpem, pelo Plano Nacional de Leitura, e depois começámos a ver que eram mais de centenas, e voltámos atrás e reformulámos o nosso objetivo para dizer o seguinte: recolher os livros recomendados pelo PNL desde 2017 a 2020. Portanto, foi um acontecimento não previsto e que nos obrigou a reformular o nosso objetivo de investigação. Isto pode acontecer com muitas outras coisas. Por exemplo, eu posso desenhar um projeto em que eu quero implementar, contar histórias a crianças de uma determinada sala, de uma determinada instituição, e depois, afinal, chego lá e em vez de ter só crianças dos 3 aos 5, tenho crianças de 2 anos. Isso vai-me obrigar a reformular o meu projeto. Ok? Portanto, as coisas não estão fixas à partida e vão evoluindo à medida que nós vamos avançando. Os aspectos menos fortes ou mais fracos do estudo de caso. Os resultados poderão não ser generalizáveis, nós já falámos nisso também. E não é facilmente aberto a processos de triangulação. Já vamos falar mais do que isto. É questionável no aspecto do enviesamento do observador, lá está, porque é a interpretação de um observador. Portanto, outros observadores poderiam ter outras perspectivas ao analisar exatamente o mesmo fenómeno. Agora, aqui este fenómeno, desculpem, o fenómeno de triangulação. Já ouviram falar deste termo de triangulação? Alguém? Sim, professora, já. Eu também já, mas não me estou a recordar. Portanto, creio que é a utilização de diferentes técnicas de recolha de dados. Exatamente. Eu não percebo, desculpem lá, porque às vezes eu não vejo a pessoa toda, eu não sei quem é que está a falar. É a Cláudia Cruz, pois não estou com a câmera ligada, professora, estou aqui a fazer, eu estou a fazer 2 em 1 hoje, estou a fazer aqui uma sopa e a ouvir a professora, peço desculpa, mas tem mesmo que ser. Tudo bem, eu só queria perceber quem era, Cláudia, diga lá outra vez, desculpe. Portanto, se estou recordada, portanto, é a junção, não é, de diferentes instrumentos de recolha de dados. Uhum. Sim, exatamente. Portanto, temos a triangulação de dados. Portanto, estamos a referir a triangulação de dados. E nós temos que fazer um esforço para ter triangulação de dados. Porquê?
A triangulação de dados vai reduzir o enviesamento do observador. Ou seja, se nós tivermos vários tipos de recolha de dados, exemplo, vou ter um questionário, mas não vou ter só questionário, vou também ter umas entrevistas. E, para além disso, ainda vou ter observação direta das sessões de contar histórias, por exemplo. Já tenho 3 fontes de recolha de dados. Isto para quê? Para reduzir o enviesamento. Ou seja, temos mais certeza, mais confirmação de que estamos a analisar o fenómeno e a interpretá-lo de forma válida, que corresponde à realidade. Ok? Nós depois falamos ainda mais sobre isto, está bem? Mas é importante perceber que a triangulação faz parte do estudo de caso e é um aspecto muito importante em qualquer investigação qualitativa. Está bem? Então, porquê escolher o estudo de caso? Nós também já falámos nisto noutra aula. Tem a ver com a natureza das questões de investigação e com o grau de controle sobre a situação ou fenómeno em análise e também a perspectiva epistemológica do investigador. O que é que isto quer dizer? Como é que o investigador vê o que é fazer ciência? Ok? E nós falámos nisso na primeira aula. Nós aqui não estamos muito interessados em criar teorias, portanto, a nossa perspectiva sobre a ciência é que vamos construir um bocadinho mais de conhecimento através de uma análise que seja exploratória e descritiva do fenómeno. Okay? O grau de controle sobre a situação ou fenómeno em análise tem a ver com aquilo que vocês conseguem fazer, o que é execuível. Portanto, eu não posso propor fazer um projeto de intervenção em sala de aula se eu não tenho acesso a salas de aula. Portanto, qual é o meu controle sobre esta situação? Qual é o meu acesso a professores se eu me proponho fazer um questionário? Como é que eu controlo esse fenómeno? Ok? Então, em relação à natureza das questões de investigação, que foi o que vimos na aula anterior, eu tinha-vos pedido para pensarem um pouco sobre a vossa questão de investigação e, se possível, não só escrevê-la com um tipo de redação que implicasse descrição, até vos sugeri que usassem palavras como e não usassem palavras que se reportassem a causalidade, portanto, mais à descrição e não a uma causa e efeito. E também vos pedi, se possível, escreverem alguns objetivos para a vossa investigação. Certo? Então, se acharem bem, eu vou-vos colocar em pequenos grupos novamente e vocês vão partilhar uns com os outros aquilo que já conseguiram pensar sobre isto. Pode ser? Eva, pode ser? Ok? E depois voltamos ao grande grupo, está bem? Eu vou fazer aqui esta divisão aleatoriamente. Agora posso fazer uma pergunta? Diga. Eu, Tânia. Olha, eu estou aqui a ver, venho eu com os prazos, porque eu estou, queria saber se para o próximo sábado, que é dia 19, nós vamos ter que apresentar o nosso tema, já definido, não é, de projeto, e se temos que apresentar já o tal cronograma que a professora falou sobre todas as etapas, é já para o próximo sábado. É de preferência, sim. Vamos ver o que é que conseguimos fazer, está bem? Mesmo que seja uma primeira tentativa, sim. Ok, obrigada. Ok? Então, eu vou começar a criar... Professora, desculpa, mas eu ia pedir só um favor. Como nós, a próxima semana é a última semana de aulas, seguem-se as reuniões de avaliação, se não poderia ser depois da conclusão do primeiro período letivo. Sim. Eu confesso que eu ainda não pensei em nada, absolutamente nada. Sim, embora domine minimamente metodologia de investigação, porque eu já trabalhei com estudo de casos, já trabalhei com investigação-ação, tanto em mestrado como em doutoramento,
mas ainda não pensei, ainda não vislumbro o que é que eu poderei fazer. Ok. E queria ter um bocadinho mais de tempo livre para pensar seriamente no assunto. Portanto, gostaria que fosse, não para a semana, mas a seguir. Sim, por mim pode ser. Pode ser? Só, Ok. temos é que ver no cronograma, porque a questão é que depois eu não vos vejo durante muito tempo. Mas podemos ir falando por e-mail. Eu vou ver como é que será a melhor maneira, está bem? Ok. Eventualmente marcar uma aula para outro dia, que não sábado, se vocês puderem, não sei. Alguém teria a oportunidade de fazer durante a semana a seguir ao dia, em vez de ser no dia 19, portanto 19, por exemplo, dia 22, segunda ou terça, não, é muito em cima do Natal. Pode ser. Acho que nos dá mais tempo. Depois dava-vos mais tempo, podíamos trocar a aula, não é? Acho que sim. Está bem, por mim tudo bem. Alguém tem algo a opor? Por mim também. Se a professora puder, por mim também prefiro. E seria a que horas? Pode ser a qualquer hora, como vocês preferirem. Para mim não tem qualquer importância, pode ser a qualquer hora. Não tenho preferência. Pode ser ao meio-dia, pode ser às 11 da manhã, pode ser às 10, pode ser às 2. O que é que vocês preferem? Eu, como vou estar a trabalhar, para mim, preferência ao fim do dia. Eu não posso em horário laboral, porque Pois. em São João da Madeira, portanto, a escola este ano está dividida por semestres, não é por períodos. E, portanto, os meninos têm aulas até ao dia 22. Eu só posso depois das 4. Mas posso qualquer dia depois das 4. Está bem. Eu só consigo ao final do dia. Então poderíamos fazer segunda-feira 22, estou a ver bem no calendário, sim, 22. Segunda-feira 22. Segunda acho que é 21. Sim, porque 19 é sábado, desculpem, não é sexta. 19, 20, 21, certo. 21 pode ser, por exemplo, às 6 da tarde, 5 da tarde, o que é que preferem? Às 6. Eu não consigo mesmo às 6. Eu não consigo, eu só consigo professora, depois das 7. Eu trabalho até às 7 também. Epá, isto é complicado. E às 7? É. Sim, às 7, se eu chegar um bocadinho mais tarde, já aconteceu ontem. Sim, para mim também depois às 7, a partir das 7 consigo. Está bem, então fazemos assim. Fazemos segunda-feira 21 às 7. E não fazemos a aula de dia 19. E não fazemos a aula dia 19. Obrigada. Ok? Obrigada. Está bem. Então, para quem é professor, eu não sei se a Cláudia vai. Nós nessa semana temos as reuniões, os 20, 21, 22. Não sei se esse período que estão de sábado a segunda se vai ajudar em alguma coisa, mas para mim tudo ok. Não, então o que nós podíamos fazer era 2 sessões diferentes. Para quem for mais prático, quer dizer, mais execuível fazer sábado, mantemos a aula, certo? Podemos fazer uma aula mais reduzida, mais curta, em vez de ser 1h30, fazemos meia hora, 45 minutos, para as pessoas que podem no sábado e que já estão mais avançadas. E depois fazemos outra, eu faço outra com os outros na segunda-feira às 7, pode ser assim? E essa apresentação já é no PowerPoint? Eu não quero ainda a apresentação, o que eu quero é uma... Eu já vos mostro o que é que eu quero, está bem? Okay. Mas a apresentação é só depois, quando nos voltarmos a encontrar. Ok, portanto, é só para trocarmos umas ideias sobre o assunto, é isso? Exato. Mas já tudo muito estruturado e delineado. Exatamente. Ok. Eu já vos vou mostrar, eu só quero que vocês me apresentem um slide com uma tabela, ou no dia 19 ou no dia 21. Está bem? Podemos enviar e-mail a dizer em que dia que vamos, também para a Luísa se organizar, ou não vale a pena? Para mim, não é importante saber, acho eu, estou a pensar, tanto me faz, não é? É mais, quando vocês estiverem prontas, juntam-se. Se calhar até podemos ir às 2, se tivermos disponibilidade. Sim, para mim é igual. Ok. E será também uma apresentação oral ou é só o slide? Não, é só o slide. E Okay, só falar sobre o slide, mas muito informalmente. Eu vou-vos mostrar o slide que eu pretendo e é simplesmente um esboço, está bem? Agora,
talvez começar primeiro pela discussão dos tópicos para ver depois como é que encaixamos com esta tabela que eu vos vou pedir. Está bem? Então, vamos fazer Anabela, Andreia, numa. Posso só dizer uma coisa? Diga. Eu consigo sentir assim, tarará, estão a ver aquele novelozinho de feno a passar nos faroestes quando nós começamos a ficar assim muito, meu Deus, tanta coisa para fazer. Nós dia 19 já temos que apresentar uma tabela já com mais ou menos do projeto tudo estruturado. É isso, professora, no dia Não 19? é tudo estruturado, é ainda um brainstorming, ok? Não é nada de especial. Ok. Ok, não entrar em pânico. Ok. Não entrar em pânico. Não é nada de especial. É uma coisa só para organizar a nossa cabeça. Ok? Vamos lá ver aqui o que é que eu consegui fazer. Agora não sei porque não estou a conseguir fazer. Vocês já viram alguma coisa para aceitar? Não. Não. Não, professora. Não sei porque é que isto não está. Espera aí, eu vou começar de novo. Isto não correu muito bem desta vez. Agora tenho que esperar. Então, 2 sessões, vou escrever isto para ficar registado no bate-papo. 2 sessões, a vossa escolha, 19 às 12 horas, 21, 19 horas. Ok? E então, agora estamos com quem? Com todos. Com todos? Não estou a ver ninguém. Então. Eu venho. Já estou a ver, já estou. Professora, não houve nenhum engano, era mesmo 1 minuto de reunião só? Não, vou fazer de novo. Obrigada. Isto aqui não funcionou bem. Espera aí, eu estou a fazer de novo. Agora já percebi. Agora já percebi como é que se faz. Ok. 1 minuto era... Não podia ser. Peço desculpa. Então, agora, fazer outra. Acho que agora isto vai resolver-se. Eu não estava a fazer isto bem. Ok. Então, há 4 grupos. Ok? Isto agora deve funcionar. Há um grupo que só tem 3 pessoas. E agora, para não estar a mudar e a desequilibrar isto tudo, que depois... Espera aí, posso tirar esta uma, move to... Pronto, agora já está mais equilibrado. Temos 2 grupos de 4 e 2 de 5. Ok, já consegui. Então, vamos fazer que são 12h47 até à 1h05. Ok? Até já.
Sim. Não. Só vou acabar daqui uma meia hora, uma hora. Olá. Olá, olá. Olá. Então, correu bem? Muito bem. A sério? É sempre muito bom estes momentos de trabalho de grupo. E gostei muito das minhas colegas também. Eu também. Eu gosto imenso das minhas amigas todas das histórias. Boa. Nós temos que combinar um cafezinho, Silvana, elas não. Pois é, nós temos que combinar aí um é o mesmo, freguesia também. Pois é, estão... Vamos combinar, nós estamos pertinho, não temos desculpa. Eu estava a confidenciar... outra. Muito pertinho. Okay. Eu estava a confidenciar com as colegas que da semana passada para cá, quer dizer, a minha história, salve seja, o meu trabalho levou assim. Ah, foi? Deve ser, não é? Foram-me abertos alguns sinais de alerta e as coisas são mesmo assim. Ok. Então. Ficamos pelo meio. Ficamos pelo meio. Precisamos mais um bocadinho. Adoramos salas de grupo. Adoramos salas de grupo. Por acaso, Eva, tens razão. Então agora eu vou-vos mostrar a tabela que eu quero que vocês façam e falamos mais um bocadinho desta forma de fazer investigação em educação de que estávamos a falar e depois eu dou-vos mais um bocadinho de tempo em grupo para ver se vocês conseguem já pensar o que é que vão pôr na tabela, na famosa tabela, está bem? Essa tabela vai para o Moodle depois, não vai? Vai. Eu acho que acabei de pôr, mas se ainda não pôr, não pus, vou pôr. Estão a ver a tabela? Sim. Ok. Então, vamos aqui dar vários exemplos de conceitos que foram abordados. Aqui o que é que vocês veem? Abordagem quantitativa e qualitativa. Vocês podem ter... Desculpa, professora, uma dúvida. Isto é a tabela que nós temos de preencher em relação ao nosso trabalho? Ao vosso trabalho, exatamente. São exemplos, ok? São exemplos. Ok? Portanto, vocês têm uma questão de investigação, portanto, têm que determinar qual é a vossa questão de investigação e depois, de acordo com a questão de investigação, vocês vão preencher esta tabela da seguinte forma. Têm que indicar quais são as técnicas de recolha de dados, se têm participantes, quais são os objetivos e o tipo de análise. Ok? Então vamos por partes. Vamos pensar o seguinte. Esta investigação que eu vos estou a dar como exemplo tinha como questão de investigação perceber como é que os professores do primeiro ciclo do ensino básico encaravam a compreensão da leitura. Ok? Qual era a percepção e as práticas dos professores do primeiro ciclo relativamente à compreensão da leitura. Esta era a questão de investigação. Ok? Dentro desta questão de investigação, há objetivos específicos. E aqui estão eles. Um objetivo
era caracterizar a forma como os manuais escolares ensinam e exercitam as habilidades implicadas na leitura de textos. E comparar os manuais mais adotados neste ano, portanto 2009-2010, com os manuais das mesmas editoras para os anos seguintes, de acordo com o novo programa. 2 objetivos específicos, ok? Qual era a tipo de análise? Era a análise estatística. Como é que nós recolhíamos os dados? Através da análise dos manuais. Portanto, técnica de recolha de dados, análise documental dos manuais escolares, ok? A partir da análise documental dos manuais escolares, nós conseguimos atingir os nossos objetivos, que são estes 2, ok? Agora, vamos pensar o seguinte, porquê é que faz sentido fazer uma análise estatística? Porque eu, como vou olhar para os manuais escolares, o que é que eu fiz especificamente aqui? Fui olhar para o tipo de perguntas e exercícios sobre habilidades de leitura. E aí atinjo o meu objetivo. E vou contar, porque é que é uma análise estatística, porque eu vou contar, fazer uma contabilidade, fazer um apanhado, vá lá, dos tipos de exercícios. Portanto, imaginem, os resultados poderiam ser, nos manuais escolares, há 15 tipos de exercícios relacionados com o vocabulário, 20 exercícios relacionados com a compreensão da leitura através de questões do tipo A, questões do tipo B, ok? Portanto, por isso é que é uma análise estatística, ou quantitativa, método abordagem quantitativa, ok? Agora vamos passar aos questionários. Ora, se eu vou passar questionários a 72 professores para recolher as suas representações sobre as habilidades de leitura, eu depois vou fazer a análise desse questionário. E essa análise é uma análise estatística. Porquê? Porque eu vou perceber quantas pessoas selecionaram a questão A, a questão B, etc. E qual é a média das respostas. Ok? Passando para a abordagem qualitativa. Qual é a minha técnica de recolha de dados? É uma entrevista. Ora, a entrevista é uma técnica de recolha de dados qualitativa. Eu posso ter um guião de entrevista que seja um guião mais estruturado ou menos estruturado. Com certeza já ouviram falar de entrevistas semi-estruturadas, em que há um guião de entrevista, mas dá-se abertura ao entrevistado também para falar de outras coisas. E aqui eu tenho já uma amostra mais pequena, tenho apenas 6 professores e esses 6 professores foram entrevistados. Qual é o objetivo? O objetivo é compreender quais os aspectos mais valorizados pelos professores nesta temática abordada, que era as habilidades de leitura. Ok? Qual é a análise que eu vou fazer? É a análise de conteúdo. Não é uma análise quantitativa, mas sim uma análise qualitativa, ok? Então, voltando àquilo que disse previamente, a natureza da investigação não é fixa, ela pode sofrer alterações. Vocês podem agora colocar aqui alguns objetivos que depois possam ser reformulados, ok? Mas isto vai-vos obrigar a pensar concretamente como é que podem vir a executar, a elaborar o vosso projeto, ok? Portanto, vão bater tudo certo, ou seja, ter um objetivo específico, perceber qual é a técnica de recolha de dados que vai dar resposta a esse objetivo específico, perceber se têm participantes ou não têm participantes e perceber que tipo de análise é que podem fazer, ok? Perguntas, comentários? Eu tenho. Eva. Professora, e uma observação entra em qual? Por exemplo, se nós for... a observação é qualitativa, certo? Exatamente, uma observação direta qualitativa. Ok.
Nesse caso, observação direta, o que é que a Eva poderia colocar? Em vez de entrevista, coloca aqui observação direta. Ok. Qual é o seu tipo de análise? Será também depois uma análise de conteúdo baseada em quê? Por exemplo, nas transcrições ou nas notas de campo que tirou enquanto estava a observar. Ok. Ok? Obrigada. Mais questões, comentários? Professora, imaginando, eu gostava de colocar uma questão. Eu posso ser observadora, estar a fazer uma observação direta e estar a cumprir outro papel simultaneamente? Por exemplo, imaginando, eu estou a contar uma história, por exemplo, e estou a observar determinadas coisas nos garotos, por exemplo. É uma observação participada. Exato, está bem, está bem. A própria participante vai ser observada, exatamente. Ok. Mais questões? Conseguem já começar a vislumbrar o que é que podem pôr aqui nestes quadradinhos? Ou nem por isso? Em relação aos objetivos, professora, quanto menos, se calhar melhor, não? Exatamente, isso também é um ponto importante, que é, normalmente nós temos a tendência de querer fazer tudo. Querer fazer o mundo inteiro, querer resolver todos os problemas do mundo. Não, não, não. Nós temos que nos focar em 2 ou 3 objetivos, porque senão começa a ser uma coisa muito complicada e é muito mais difícil de gerir. Vamos pensar nisto como um microprojeto. Está bem? Portanto, eu só tenho um objetivo ainda, que eu sei que é amplo, que se calhar eu posso desmembrar. Exato. Mas também não sei até que ponto é que é favorável desmembrar ou não é? Ou se posso ficar só por um. Tem que ver, dar resposta à sua questão de investigação apenas com um objetivo, ou dar resposta melhor com 2 objetivos que sejam mais focalizados numa determinada técnica de recolha de dados. Isso é que tem que pensar. Professora, eu agora que estávamos aqui a falar, comecei a pensar eventualmente no meu trabalho e há um problema que eu tenho identificado desde que comecei o meu cargo de professora bibliotecária e que até gostava de o compreender melhor. Mas quem é que está a falar? Peço desculpa. É Cláudia, professora. Ah, pronto, ok. Cláudia. Diga lá, sou a Cláudia, ok. Então é assim, eu quando iniciei o meu cargo de professora bibliotecária há 3 anos atrás, o primeiro problema que eu me deparei foi a recepção dos professores do primeiro ciclo, os professores titulares de turma, sim, em relação ao professor bibliotecário. Portanto, senti uma responsabilidade e um peso enorme em como entrar dentro da sala de aula, como trabalhar com as turmas destes professores. Portanto, eu lá consegui levar a água ao meu moinho, foi difícil. Entretanto, eu mudei de escola e estou noutra escola. E aquilo que me está-me a acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, a adesão dos professores às atividades que eu proponho não é muita. No entanto, noto que quando eu vou e portanto, promovo, sou mediadora de leitura, quando faço alguma atividade de literatura, que eles até apreciam, porque eu gosto muito de associar, como acho importante que o momento seja prazeroso, não é? Que não seja mais um momento de aula, etc, etc. Gosto de associar brincadeiras e faço algumas atividades de artes plásticas e afins, portanto, alguma coisa que fique para além da história apenas. Certo. Portanto, que eles levem para casa, que contem aos pais, etc. Seria um bom projeto ou uma boa ideia tentar perceber esta distância que existe ainda, depois da RBE já existir há tantos anos, entre os professores titulares de turma e a própria biblioteca? Será que eles acham importante que a biblioteca vá à sala de aula, que promova a leitura, porque eu até promovo também as literacias digitais, já que é a minha área, e desenvolvo atividades de muitos âmbitos.
Seria um projeto interessante? Eu penso que sim. Tem que perceber exatamente quais são as suas questões, ou seja... Não, isto veio-me agora a ideia, nesta conversa toda, veio-me só a ideia, ainda não pensei em nada, não é? Mas... Acho que sim, acho que tem pernas para andar, sim senhora. Perceber qual é a percepção dos professores em relação ao papel da biblioteca, qual é o papel do bibliotecário, de que forma é que os professores encaram essa parceria ou essa complementaridade entre aquilo que fazem em sala de aula e aquilo que o professor bibliotecário pode fazer, por exemplo. Tudo isto são questões muito interessantes. Pois, por exemplo, até o que é que eles gostariam que a biblioteca trouxesse, oferecesse, não é? Porque exatamente. Também se calhar nunca... Eu por acaso tenho o hábito de no início do ano letivo dizer se tiver alguma atividade que gostassem, que eu promovesse, etc. Eu abro-me a sugestões, mas portanto, não tenho essa adesão. Não tenho. Parece um projeto interessante, sim, sim. Pois, é um problema que eu realmente tenho vivido, portanto... É uma problemática Marisa, muito... vais só ao primeiro ciclo? Vais só ao primeiro ciclo? Eu só estou é pré e primeiro ciclo, mas trabalho mais com o primeiro ciclo. Ok. Penso que sim, Cláudia, pode se tornar um projeto muito interessante, porque não sei, também se calhar não há muitos dados sobre isso, isto agora também tem a ver com um levantamento prévio da sua parte com aquilo que já existe feito sobre esta problemática, não é? Sim, sim. E tentar perceber qual é o ângulo em que pode trabalhar. Está bem. Parece-me muito bem. Por acaso gostava de ter algumas respostas. Pronto, obrigada. Nada, obrigada eu pela partilha. Acho que é muito importante que de facto vocês comecem a pensar e isto é mesmo assim, é um processo recursivo. Começamos a pensar uma coisa e depois desviamos mais para a esquerda, mais para a direita, é normal, é um processo perfeitamente normal. A Anabela disse que já tinha mudado tudo. Não mudei, eu estou a assimilar o objetivo não mudei, continuo com a mesma ideia. Ok. Então, mais comentários, questões? Parece-vos útil esta proposta de conseguirem encaixar aqui as vossas questões de investigação e pôr os objetivos, escrever tudo direitinho? Parece-vos útil ou não? Sim, sim. Facilita. Assim fica tudo mais arrumadinho, não é? Começamos e depois começamos a pensar assim, ok, eu escrevi aqui um objetivo, mas deixa-me lá olhar para a técnica de recolha de dados. Será que eu com esta técnica de recolha consigo responder ao meu objetivo? Ou será que tenho que reformular o objetivo ou terei que mudar a forma como vou recolher os dados? Portanto, tudo isso é importante aqui, fazer bater tudo certo. Eu até posso ter um estudo que é essencialmente baseado aqui na análise documental. Por exemplo, eu posso não ter participantes, eu posso não ter acesso a participantes. Eu posso simplesmente fazer uma análise documental. Pegando no exemplo que a Andreia deu no início. E se calhar a sua análise é mais baseada em textos, não é? E não baseada na recolha de dados através da observação direta ou através do acesso a participantes. Será assim, Andreia? Desculpa lá, estava aqui com o som. Sim, ainda não pensei muito bem sobre de forma é que vou medir isso ou explorar, mas será menos interventivo ou menos com ferramentas, se calhar, mais de busca e que outros autores já fizeram e também de beber a leituras que eu fiz já e que ainda hei de fazer, pronto. Exato. Não sei até que ponto não posso também fazer entrevistas, opiniões, recolher opiniões de outros contadores ou de outros profissionais. Ainda não pensei, mas agora questionários, observação participante, acho que isso não. Ok. Mas já começa a ter uma ideia de outras formas de recolha de dados, como recolher as opiniões dos contadores, por exemplo.
Sim, 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 sim. Ou mesmo, pronto, aqui eu definir muito concretamente um grupo, até podia pôr isto nos professores, mas como não é a minha área, não me sinto sequer à vontade, nem tenho curiosidade para saber, e desculpem meus colegas que são professores, mas não tenho muita curiosidade em saber a questão, como é que os professores operacionalizam o objeto livro em estudos para contexto, mas há aqui, parece-me, de algumas colegas, a questão do livro para trabalhar determinado tema, que é algo que eu gostava de saber mais, não é? O porquê da escolha de determinados livros para a abordagem. Por exemplo, a mim estão-me sempre a pedir ou livros sobre a morte, ou livros para explorar as estações do ano, etc. E acho que tentar esmiuçar o porquê dessas escolhas, não é? Ou porque a necessidade de ir para um tema, para ir ao encontro da literatura infantil, acho também um tema muito interessante. Doutora? Sim. Eu fiz aqui uma pergunta, já tenho andado a pensar nisto, mas ainda não tinha chegado a conclusão nenhuma, mas agora queria lhe perguntar, porque acho que no fundo é isto que eu preciso de saber. Ou seja, eu gostava de utilizar o livro ou a leitura como uma ferramenta, um instrumento de trabalho durante a minha prestação de cuidados como enfermeira. Ok. E a minha pergunta que eu coloquei aqui é exatamente isso: como utilizar a leitura como ferramenta na prestação de cuidados de saúde? Ok. Isso é uma pergunta muito geral, não é? Pois, era isso que eu estava a pensar. Tudo bem para começar. Portanto, isto é uma questão, é uma problemática muito vasta. Como pergunta de investigação, tudo bem. Agora, quais são os objetivos específicos que pode ligar a essa problemática? Ok. Não é? Agora tenho que pensar quais... Um bocadinho sobre estas coisas e a Silvana estava a ouvir algumas ideias e eu estou aqui a imaginar, a Silvana não vai poder andar com o livro a fazer tratamentos e com o livro atrás dela a ler a história, portanto o que ela vai querer é perceber, Silvana, acho que é isto, tu vais querer perceber é como é que as histórias, o conteúdo do livro pode entrar, onde é que ela pode entrar no teu dia-a-dia, na tua rotina laboral, é isto, não é? Pode ser, mas isto tudo começou por eu gostar tanto de ler e por ver que as pessoas que que precisam de cuidados de enfermagem também precisam de algo. Aquelas tais fábulas e o país encantado, a magia, para serem mais felizes. Vou tocar um bocadinho na tua área também. E no fundo era isso que eu queria partilhar. Como eu me senti tão feliz com a entrada neste mundo dos livros, eu queria conseguir partilhar esta felicidade com as pessoas com quem eu trabalho diariamente e que penso que podiam beneficiar muito disto. Eu, inclusive, com uma criança consegui fazer, depois entretanto mudei de local de trabalho e não pude continuar. Mas prendia-se com esta questão do tempo e da leitura e da felicidade, ou seja, a mãe e a criança foram para fazer as vacinas. E, portanto, enquanto eu conversava com a menina, a mãe contou-me também que ela estava numa situação complicada na escola, com bullying, e que não era capaz depois de estudar assim tanto, porque andava preocupada com isto, pronto. E nós fomos trabalhando aqui estas coisas todas, e eu, como já estava neste interesse pelos livros, eu falei-lhe do livro do Billy, ele deve estar por aqui, só um bocadinho. As preocupações do Billy. Eu falei com elas sobre isto e sugeri que à noite lessem a história e que fossem a mãe e a filha trabalhando, de forma a mãe também conseguir perceber o que é que se estava a passar e a menina partilhar com a mãe e no fundo depois dormir mais descansada e tudo. E realmente isto resultou muito bem, porque a menina conseguiu ultrapassar essas coisas, inclusivamente
aproveitou um projeto que tinha na disciplina de português e apresentou o livro aos amigos todos da turma e pronto, e depois as coisas resolveram-se e agora felizmente está tudo bem e com um aproveitamento muito bom e tudo, pronto. E até eu já a conhecia, mas fortaleceu-se a nossa amizade e continuamos em contacto e achei isto muito positivo. E era neste sentido. Neste caso, eu conheci este livro e consegui depois também com a orientação da Ana Luísa fazer aqui este trabalho, mas noutras situações já não, e então eu queria alargar os meus conhecimentos para cada caso eu tinha este... Exato, até a Silvana pode pensar em construir um portfólio de livros de acordo com diferentes temáticas, não é? E depois pensar em construir para as várias temáticas formas de abordar a leitura. Por exemplo, pensar em dar orientações aos pais em que tipo de interação é que devem ter à volta dos livros. Porque muitas vezes nós temos esta noção de que vamos dar um livro aos pais, aos professores, e depois a forma como o livro é explorado e a mensagem do livro é explorada é então e quem é que fez o quê? O que é isto? Como é que se chama, porquê, como, mas não fazemos perguntas que levem os miúdos a pensar, por exemplo, e não perguntamos, mas isto já alguma vez te aconteceu algo de semelhante? O que é que tu achas que poderia ser diferente no livro? Ou seja, não fazemos outro tipo de perguntas. E há toda uma literatura que fala sobre isso, por exemplo, de como fazer a partilha dos livros e como trabalhar as histórias. Portanto, isso pode ser um caminho para si, e depois pode até fazer... se conseguir, entrevistas aos pais ou tentar perceber com o feedback dos pais depois de uma implementação deste tipo de várias leituras. Não sei se têm acesso a pais, a muitas crianças, isso agora depende, lá está, da execuibilidade do projeto. Tem que pensar se é execuível, se consegue fazer um tipo de recolha de dados versus outro. Sim. Mas era isso que eu queria perguntar. Este que nós vamos fazer é só o projeto, não é? Porque para o projeto... Não vai fazer um plano de projeto, uma proposta, não vai ter que apresentar dados sobre. Ok. Mais questões? Professora, em relação a esta última questão do projeto, isso nunca vai acontecer neste curso? Este projeto de investigação virar mais um projeto de ação? Porque, por exemplo, o projeto da Ana Luísa Oliveira vê-se que já não é só um projeto de investigação, ela já, para o fim, apresenta algumas ações concretas do que é que pode fazer e pronto, que pronto, na prática não arrancou. Mas eles, o ano passado, o curso tinha uma disciplina que era, salvo erro, seminário de projeto. Certo. Este ano não vejo isso aqui no leque das disciplinas, não sei se será importante nós sabermos já a priori que o nosso projeto de investigação, ainda durante estes meses do curso, pode vir a ser mexido, com certeza, mas que pode vir a ser mexido ao ponto de se tornar quase um projeto de investigação-ação. Certo. O que nós fizemos foi juntar os dois módulos. Portanto, havia um módulo, de facto, só de investigação e educação e depois havia o módulo de estudo do projeto. Nós fizemos a fusão porque achámos que seria funcionaria melhor para vocês terem os dois módulos integrados, porque assim pensavam logo nas técnicas de investigação aliadas ao projeto, ok? E é por isso que nesta edição nós fizemos assim. Nós não temos como objetivo para toda a gente a implementação do projeto. Porquê? Porque há pessoas que não vão conseguir implementar, enquanto que outras vão. Portanto, isso depende dos vossos contextos. Nós não podemos dizer que todas as pessoas vão implementar. O que nós queremos é que, pelo menos, estejam em condições de poder implementar, se puderem. É porque neste momento não vai ser possível implementar. Pelo menos no local de trabalho não. Só se fizesse a abordagem, por exemplo, numa creche, sobre de outro prisma, digamos. Sim. Não no meu contexto de trabalho. Portanto, o que nós queremos ver como produto final é um projeto pronto para ser implementado, com todas as etapas que assegurem a sua implementação, mas não vamos
obrigar-vos a ter já um produto final. Pois, porque neste momento isso para mim não, com a situação que se está a viver, também não seria possível. Está bem? Antonieta, está tudo bem? Está? Não, de repente deixou-se-me aqui uma coisa qualquer, não sei. Foi por uma frase que vocês disseram e que a Andreia disse, e depois a professora desenvolveu. E agora não sei, porque eu já tinha um problema, agora tenho dois, que é eu tinha um tema e não sabia como transformá-lo em trabalho desta unidade curricular. De repentemente ocorreu-se-me outro tema que eu igualmente não sei como transformar em trabalho desta unidade curricular. Mas eu fiquei muito interessada quando eu ouvi a professora dizer que eu posso ter um estudo de caso só de análise documental. Se calhar já o teria dito outras vezes, mas agora é que me caiu a ficha. E de repente lembrei-me e vou começar assim muito repentemente, há um livro que se chama O Menino que Odiava Livros, da Susana Tamaro. Há outro livro que se chama Cozinheiras de Livros, que acho que é da agora Ana Botelho, não é? Se não estou em erro, sim. Acho que sim. Há outro livro que Margarida Botelho. Margarida, obrigada. Eu bem sabia que havia aqui qualquer coisa. Outro livro que se chama, são livros que eu já li, O Rapaz que Devorava Livros, do Oliver Jeffers. E depois temos A Fada Palavrinho e o Gigante das Bibliotecas, da Luísa Ducla Soares. E há muitos mais que eu até já li. E a minha pergunta era, posso trabalhar os livros infantis que falam sobre livros? Sim, pode. Agora tem portanto, a problemática é os livros que falam sobre livros. Exatamente. Ou histórias que falam, porque também não sei se também haverá contos, provavelmente existem, da tradição oral, não sei. E qual é a sua questão de investigação? Isso é o seu tema. Sim, é como é que, por exemplo, ao longo dos tempos, ou como é que surgiu na literatura esta abordagem? De onde é que vem esta ideia de começar a pôr o livro dentro do livro? Porque é que isto surge, como é que surge e como é que evolui desde que aparece, que eu não sei quando é que foi, até agora que há tantos livros. Por exemplo, há outros que eu tenho que é Não Abras Este Livro, já são dois, O Livro Sem Bonecos, esse é espetacular, adoro esse. Como é que surge esta ideia de meter os livros dentro dos livros para as crianças e como é que ela evolui até hoje? Sim. Então já tem uma questão de investigação. Agora dá-me ideia que tem que perceber qual é o ângulo da investigação, porque penso que, pelo que me está a dizer, tem muito a ver com a intertextualidade. Sim. E há toda uma linha de investigação sobre intertextualidade. Ok, poderia-me definir melhor a intertextualidade? A intertextualidade tem a ver com o utilizar, por exemplo, elementos de uma história para contar outra. Quando nós temos livros que falam, sei lá, agora em português não me ocorre nenhum, mas é como se tivesse, como disse há pouco, uma história dentro de uma história. E essa história só é compreendida se uma pessoa souber a história que está a ser invocada, não é? Por exemplo, em inglês há um livro muito giro que é A História Verdadeira dos Três Porquinhos. A Verdadeira História dos Três Porquinhos. E é uma outra versão dessa história. Quem não conhece a versão inicial, a original, não consegue perceber essa história. Professora, eu acho que tenho um livro bom para explicar isso, ainda ontem li aos meus meninos. Feliz Natal, Lobo Mau. Ou seja, o lobo mau encontra o Pai Natal e o Pai Natal pergunta-lhe se ele se tem portado bem e acaba por frisar a história dos três porquinhos, a da cabacinha, a do capuchinho vermelho. Portanto, quem não souber o que é que ele fez, o que é que o lobo fez nestas três personagens, não consegue perceber esta história. Exatamente. Eu acho que este é muito bom. É um bom exemplo. É um ótimo exemplo. Há um dicionário, eu vou pôr aqui no bate-papo, dicionário de termos literários. Em que vocês podem procurar, é eletrónico, ok? É um dicionário eletrónico, e vocês podem procurar termos literários como intertextualidade e outros. Ok? Professora, sim. Eu há bocado, quando estive na reunião com os colegas, falámos sobre uma coisa, mas entretanto, agora com esta conversa aconteceu-me com a Antonieta. Eu tive outra ideia, e tive outra ideia que no fundo é algo que já estou a fazer. Eu
todas as semanas, eu sou professora do primeiro ciclo e este ano tenho o primeiro ano de escolaridade. Portanto, eu todas as semanas estou a usar um livro e depois aproprio-me do livro e conto a história, não é? Pronto, aos miúdos, tenho aquela performance de contar a história, que depois é utilizada quase como uma mnemónica para eles aprenderem a letra daquela semana. E, portanto, depois... Pronto, este é o meu método de ensinar os meninos a ler. Será que eu posso pegar nisto? Como é que o livro, ou como é que a arte de contar a história pode ser, não sei, eu ainda não defini, mas pode ser mesmo uma mnemónica para auxiliar a aprendizagem da leitura e da escrita, a aquisição da leitura e da escrita? Sim, senhora, pode. Parece-me um tema muito pertinente. Também há muita literatura sobre esse assunto, provavelmente. Pois, acredito que sim. Ok, Uhum. pronto. Eu tinha pensado em como é que o sítio, o local onde contamos a história influencia, pronto, se as crianças gostam, não gostam, se interessam mais, se interessam menos, mas entretanto também estive a pensar e quase como a Silvana disse, nestes tempos de pandemia, eu na minha escola só posso variar entre a sala de aula ou o recreio. Portanto, não conseguiria também ter outra forma. Obrigada. E há muitos ângulos por onde pode abordar essa problemática, Rita. Parece-me que pode, por exemplo, também perceber como é que seleciona um livro para dar uma determinada letra, quais são as características do livro que se prestam a que isso seja feito. Será que escolhe uma história interessante de acordo com alguns critérios que tem? Quais são os critérios? Será que é bom que a história seja curta, longa, etc. Portanto, tem muitos ângulos por onde abordar essa questão. Sim, e depois eles normalmente, como falou a Cláudia, nós fazemos sempre um trabalho relacionado com arte. Por exemplo, quando dei o P, eles fizeram um retrato do pai, recortaram o retrato do pai, colaram numa caixa de cartão, para ser o mais sustentável possível. Portanto, fizeram assim uma série de coisas que depois os faz não esquecer, digo eu, não esquecer que deram aquela letra que foi... Sim, ok. Parece-me bem, parece uma boa problemática. Mais algum comentário? Questão? Não? Olha, para terminar, só gostaria de partilhar convosco um exemplo daquele projeto que eu vos falei de analisar literatura infantil. Isto para quê? Para que vocês fiquem também com uma ideia do que é recolher dados, ok? E como é que uma pessoa ataca esta questão da recolha de dados. Toda a gente está a ver o meu ecrã? Sim. Ok. Então, nós temos aqui uma folha. Como eu vos disse, a questão de partida é perceber como é que os livros traduzidos de inglês para português contêm vocabulário, que é vocabulário pouco frequente e, portanto, gera-se uma oportunidade aqui para as crianças ouvirem vocabulário que normalmente não ouviriam noutros livros ou numa conversa em discurso oral. E, portanto, o que é que nós fizemos? Fomos fazer um levantamento de todos os livros de tradução que são recomendados pelo PNL da faixa etária 3-5 anos. E, portanto, provavelmente vocês conhecem muitos deles. A Lagartinha Muito Comilona toda a gente conhece, certo? Depois há muitos outros, a Aranha Ocupada, que é do mesmo autor, etc. Portanto, temos aqui a lista dos livros, a editora, o ano, etc. E como é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma descrição do tema, depois vamos ver a frequência de palavras. Isto para vos dar exemplos de o que é isto da triangulação. A triangulação tem a ver com recolher dados de diversas formas. Para quê? Para validar a nossa interpretação, validar o nosso estudo. Por exemplo, eu vejo uma palavra como devorou e eu digo assim, bom, esta palavra é uma palavra rara, é uma palavra pouco comum que as crianças de 3, 5 anos não ouvem muito, mas isto é a minha opinião sobre aquela palavra. O que é que eu vou fazer? Vou tentar recolher dados
que me comprovem, que me mostrem que essa palavra é uma palavra rara. Então, o que é que eu faço? Tenho aqui uma forma de contar a frequência de palavras, que é uma base de dados que foi recolhida por outros investigadores e que mostra qual é a frequência em que a palavra devorou aparece em manuais escolares do primeiro ano de escolaridade. E ela não aparece. Ok? Isto ainda está em construção, portanto, vocês podem achar que está tudo um bocado estranho, mas é só para vos dar a ideia do que é fazer a triangulação de dados. Ou seja, eu tenho que ter a certeza de que estou a recolher dados que são fidedignos, que correspondem à realidade. E por isso é que nós dizemos que a triangulação de dados é muito importante. Ok? É a Tânia que está a falar. Posso perguntar, nesta coluna, na coluna G, frequência, palavras, escolex, isso é uma base de dados. Escala, uma base de dados. É uma base de dados que me diz qual é a frequência das palavras, e o que eles fizeram foi um levantamento de todas as palavras que existem em manuais escolares do primeiro ano de escolaridade, e nesta base de dados eu posso procurar quantas vezes é que uma determinada palavra aparece nesses manuais. Eles têm um total de 8.316 palavras em 25 livros do primeiro ano de escolaridade. Ok? E isto dá-me confiança de que a minha opinião é uma opinião fidedigna, corresponde à realidade. Ok? Obrigada. Isto é para vos dar uma ideia do que é fazer um levantamento de dados e depois pensar como analisar esses dados. Ok? Mais alguma questão relacionada com isto? Não? Ok? Portanto, vamos começar a partir pedra, ok? Eva está com ar preocupado. Não, eu estou a ouvir tudo, a absorver. O meu vocês não estão a ver, eu já nem esqueci o que é que eu escrevo, porque vocês falam e eu escrevo, que pode ser importante, pode ser. E depois já não sei, estou a tentar também decifrar o que eu escrevo. Okay. Vocês dizem. Teresa, está tudo bem? Estou a ouvir. Ok. Então, vamos ficar por aqui, está bem? Eu vou pôr esta tabela exemplo no Moodle e o que nós vamos fazer então é, vamos ter 2 sessões, ok? Quem se sentir preparado para vir com um esboço de uma tabela para o próximo sábado, entra na sessão de sábado. Portanto, o que é que vocês vão fazer? Vão explicitar a vossa problemática, não é? Lançar a temática e a questão de investigação geral e depois preencher a tabela. Ok? Quem não se sentir preparado ainda para se juntar a nós no sábado, fazemos uma sessão na segunda-feira, dia 21, às 7. Isto sem prejuízo das pessoas poderem vir às 2 sessões. Ok? Quem não estiver preparado no sábado pode assistir para ficar preparado. Pode, exatamente. Está bem? Ok. Ok? Obrigada. Entretanto, se tiverem mais alguma questão, digam, está bem? Só uma questão, Luís. Sim, diga, Andreia. Na tabela, nós podemos acrescentar colunas ou retirar alguma coluna caso para o nosso objeto de estudo faça sentido? Sim. Claro. Esta tabela é só um exemplo. É um modelo, não é? Pronto, é uma orientação. Exatamente, não quer dizer que a vossa tenha que ser igual. O que é importante é que as coisas batam certo, não é? Até porque eu estou com a sensação que nós vamos com isto, mas saímos da sessão com uma versão B da nossa proposta. É esse o objetivo, não é? Exatamente. É recaustarmos. É isso. Aliás, e mesmo fazer a tabela não quer dizer que daqui a uma semana vocês ainda tenham a mesma tabela. O que acontece é que, ao sermos obrigados a pensar sobre isto, vamos refinando as coisas para chegar aonde queremos chegar. Ok?
Então, só vos queria pedir um favor, é que vejam se o fórum funciona. Isto porquê? Porque eu, na última sessão, não consegui dizer-vos exatamente onde encontrar a informação sobre como citar uma fonte oral, que foi a Ana que me perguntou, a Ana não está aqui hoje, e depois fui àquele documento das normas APA da 7ª edição e encontrei, está na página 34. Portanto, aquele documento tem tudo, tudo. Na página 34 diz lá como citar uma fonte oral. Portanto, qualquer questão relacionada com as normas APA, por favor, ponham no fórum, está bem? E se descobrirem alguma coisa, como eu descobri que estava na página 34, esta forma de citar oralmente uma fonte, ponham no fórum, porque assim ajudam-se mutuamente, ajudam-se uns aos outros, está bem? Na busca de informação. Uma outra questão importante é que há uma forma automática de fazer as normas APA no Word, certo? Que eu também já vos falei, ok? Portanto, se alguém tem um conhecimento mais apurado de como limar lá algumas coisas nessa forma de introduzir automaticamente as APA, partilhe com o grupo, está bem? Ok? Professora, confissão, eu já nem tenho Word. Gasto o dinheiro todo em livros. Uso um Microsoft, não é Microsoft, é um Office livre que descarrega, que nem tem nada dessas referências da APA. Mas não se preocupe que eu agora vou me inteirar das tecnologias, gasto o dinheiro todo em livros, isto é assim. Está bem, é só porque é muito, facilita isso muito. Isso para mim da APA é novo. Há 15 anos atrás, ou há 18, quando acabei de estudar, isso não existia nada disso automático no Word. Pronto, mas agora eu vou... Olha, mais um trabalho para eu fazer, é descobrir isso. É que é útil porque depois, ao fazermos isto... É mais fácil. Dá-nos muito menos trabalho. É muito mais fácil. Essa é a questão. E se calhar evita alguns erros, do que andarmos a ver os pontos e as vírgulas e os espaços e... Está bem, professora. Luísa, mais um investimento. Partilhou connosco o trabalho da Ana Luísa do ano passado sobre a tradição oral em Benavente. Vai partilhar mais outros ou ficamos só com aquele registro? Eu posso pedir a outros colegas também para partilharem, tenho que lhes pedir autorização para usar os trabalhos deles. Mas assim, mais um ou outro assim de outro âmbito, não é? Só para não ficarmos com aquele foco, com aquela métrica, não é? Pronto. Sim, tem toda a razão. Eu vou procurar mais um ou dois para vos dar como exemplos e depois envio, está bem? Obrigada. Ok. Então, podemos concluir a nossa sessão? Sim, só um pequeno pormenor, professora, é a Cláudia. Olá, Cláudia. Para a colega que não tem o Word, não precisa de instalar Word nem coisa nenhuma. Há software grátis, agora por acaso não tenho o nome em mente, mas há software grátis que permite fazer as referências bibliográficas. Obrigada, Cláudia. Depois eu mando-vos o nome, porque eu já usei também e, portanto... Agradeço. É a fada do TI. Há muita coisa. A fada do TI, a Cláudia. A Cláudia é a fada do TI que nos vai dando as dicas. É isso mesmo. Está bem. Obrigada, Cláudia. Quando puder, então ponha isso no fórum. Ok, combinado. Tá? Obrigada. Obrigada. De nada. Bom fim de semana. Então vá, beijinhos a todos. Bom fim de semana. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana.